como João ensinou aos seus discípulos. E o Senhor então passou a ensinar-lhes dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Veja só, os discípulos entendiam que a oração que Jesus fazia, como Deus se relacionava, como Deus chamava a Deus de Pai, era um diferencial. Eles sabiam orar, eram judeus, oravam no mínimo 3 vezes ao dia. Oravam, oravam e oravam. Por que eles querem aprender a orar com Jesus? Porque Jesus ensinou algo poderoso. Eu posso chamar Deus de Pai. E a palavra que Jesus usava era essa, Abba. Abba. Os menininhos lá no tempo de Jesus chamavam a mamãe de irmã, mamãe. E o papai de Abba, papai, papaizinho, papai querido. Jesus usa essa palavra infantil, da linguagem infantil, da linguagem da intimidade, não do adolescente que olha para o pai e diz: ô velho. Mas olha para o pai e diz assim: papai. De entrega, dependência, sem medo. Jesus usa essa palavra e diz assim: quando vocês falarem com Deus, digam assim: Pai nosso. Pai nosso. Em grego, a palavra era uma palavra específica, mas os judeus, os escritos da Bíblia mostram que os cristãos, a partir do 1º, 2º, 3º século, colocaram essa palavra Abá como uma palavra para oração. E o que ela tem de tão poderosa? É que a gente descobre que não está órfão. Que ainda que eu tenha sido rejeitado na minha infância pelo meu pai, ainda que a minha relação com meu pai seja conflituosa, ainda que a minha relação com meu pai hoje seja uma relação conflituosa, Deus não me deixa órfão. E Paulo vai dizer: nós chamamos Abba, Pai. E nós temos esse privilégio. Paul Faulkner é um terapeuta familiar, conta, na verdade Max Lucado conta num de seus livros sobre essa experiência do Paul Faulkner, que Paul Faulkner adotou uma menina que tinha várias infrações, já com 12 anos de idade, como filha adotiva, levou para dentro da sua casa. Os seus amigos disseram: você é maluco, você vai levar essa menina para dentro da sua casa, você sabe do passado dela. Mas ele mesmo assim, contra um de seus amigos, levou a menina para casa e cuidou dela. E um dia ele chegou do trabalho, a casa estava toda revirada, a menina tinha sumido, levado muitas coisas que ele tinha guardado dentro da casa. E Paul Faulkner então ouviu dos seus amigos: não vai buscar essa menina, deixa, ela vai voltar só por interesse. Deixa, ela não é sua filha, você sabe disso. Aí Paul Faulkner diz o seguinte: eu sei que não sou o pai dela, mas eu disse para ela que eu era o pai dela, então eu vou atrás dela. A história é muito bonita, porque ele vai atrás, a história é maravilhosa. Não está no livro do Max Lucado, mas depois eu pesquisei para descobrir. E ele conta, escreve um livro só para falar dessa relação com essa filha adotiva, que trouxe muitos problemas para ele, mas tornou uma grande alegria para a vida dele. E o que é interessante nessa relação com o pai é que muitas vezes nós, assim como os textos lá de Isaías e Oséias, que nós lemos, nossa relação com Deus, às vezes nós entramos na casa, e às vezes nós vasculhamos a casa, às vezes nós até afrontamos o pai. A nossa espiritualidade, não muitas vezes, a nossa relação com Deus é ambígua também. Às vezes nós chamamos a Deus de Pai, mas quando nós queremos cuidar da nossa vida, ou quando nós, nos momentos cruciais da nossa vida, nós viramos as costas e achamos: aqui Deus não entra, aqui Deus não vai, aqui Deus não fala, eu vou agir do meu jeito. De uma maneira nós queremos uma relação com Deus, mas não queremos viver uma relação com Deus para ouvir a sua palavra. E aí nós arrebentamos a vida depois, nós sofremos, nós nos machucamos, nós sofremos. Depois, muitas vezes, nós nos tornamos decepcionados com Deus, porque achamos que Deus devia, de alguma maneira, cuidar de nós. E Deus diz assim: eu tentei de todas as maneiras cuidar de você, mas vocês não ouviram. O que a palavra de Paulo está nos dizendo de maneira maravilhosa para nós
é que em Cristo Jesus nós podemos ter uma relação amorosa, né? Uma relação de amor com Deus. Nós podemos ser curados dessa nossa rebeldia, essa revolta, e nos aproximarmos, sabendo que uma nova vida em Cristo produz uma nova relação com Deus. E essa relação não é baseada no medo, mas baseada na liberdade do amor. Mas essa relação que é baseada no amor não me dá legitimidade para viver uma vida como eu quero. Porque a gente sabe disso em relação aos filhos. Que quando a gente diz assim para o filho, não vai, não faz isso, não é porque a gente é ruim, é porque a gente ama. Quando Deus nos diz para não fazermos algumas coisas, quando Deus nos dá a sua vontade, quando Deus nos dá a direção, não é porque Ele não nos ama, é porque Ele nos ama e ama muito. Com amor eterno, como diz Jeremias. É por isso que Ele nos atrai e diz, siga o meu caminho. Aqui é mais fácil. Você pode escolher caminhar por esse seu caminho e quebrar a cara. Mas você pode seguir um caminho melhor. Você pode seguir um caminho bom. Você pode seguir o meu caminho da verdade, da vida. Você pode seguir um caminho fundamentado numa relação de confiança. Você pode fechar os seus olhos? Deixa eu falar algumas coisas para o seu coração. Essa semana eu comecei a ler um livro de um filósofo chamado Ravi Zacarias. Até os 40 anos de idade ele era professor de filosofia e ateu. Ele se converteu à fé cristã e se tornou desde então um defensor da fé cristã e tem saído no mundo inteiro, falado em universidades sobre a sua conversão e por que ele entende que o cristianismo nos leva a uma relação perfeita com Deus. Uma coisa que lendo Ravi Zacarias tem me chamado a atenção é que a nossa cultura favorece um sentimento de autonomia, que a gente entende que o nosso conhecimento produz uma autonomia independente em relação ao sagrado, em relação à fé. Ravi Zacarias diz que esse conceito racional, ou essa visão racionalista da vida tem levado as pessoas a uma orfandade, a uma miséria, que tem levado a índice de suicídios jamais vistos no mundo. A níveis de depressão jamais vistos ou jamais percebidos na história. A níveis de crise existencial jamais sonhados para a humanidade. Tudo nasce com esse sentimento de que a minha vida se resume a mim mesmo, ao que eu sei, ao que eu conheço, e Deus, se existe, e se eu mantenho a relação com Ele, é uma relação meramente circunstancial. Religião se tornou amuleto. As pessoas vão para os templos para fazer barganha. E quando elas não têm o que querem, elas saem da religião dizendo, Deus não funciona. Eu quero, em nome de Jesus, essa noite dizer para você que a relação com Jesus não se fundamenta nesses termos. Que a fé cristã nos leva a um relacionamento com Deus. Que nós podemos nos achegar diante do Deus todo glorioso, poderoso, e dizer, Pai, em Jesus Cristo eu posso ter um relacionamento verdadeiro com Deus. E esse relacionamento muda a minha vida, muda os meus conceitos, muda o meu comportamento, muda a minha compreensão de quem eu sou, mas muda também as minhas atitudes.
Porque não adianta dizer que eu acredito em Deus se eu continuo dizendo que em determinadas áreas da minha vida, Deus não vai me conduzir. É por isso que o Senhor diz para Isaías, através de Isaías: até o boi conhece o seu dono, e até o jumento conhece o dono da manjedoura, mas vocês não me conhecem. Meu povo não me conhece. Ou como Deus diz através de Oséias: eu criei filhos e engrandeci. Chamei meu filho, mas quanto mais eu chamava, mais eles se afastavam de mim. Meu povo virou as costas. Vamos, nessa noite, vamos voltar para Deus. Quero fazer um convite para o seu coração. Quero nessa noite que você entendesse que Deus está lançando as cordas de amor, laços de amor, como está lá em Oséias. Ele faz isso em Cristo Jesus, para nos atrair para Ele. E nós podemos nos achegar sem medo. Que Deus tem para você. Eu não sei o que você ouviu, ou o que você ouve nas outras igrejas, não sei o que você está ouvindo por aí de religião, mas eu quero dizer para você: Deus não quer barganha. Deus não precisa disso. Nada do que você tem para oferecer vai fazer Deus ficar maior. Ele não precisa nem daquilo que nós fazemos. Deus não precisa do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa oração. Deus não é maior porque nós o amamos, nem menor porque nós deixamos de amá-lo. Deus é Deus. Quando nós descobrimos isso, nossa relação com Ele muda. Eu me achego diante do Senhor, descansa a minha vida. Deus é o Senhor da história. Deus do universo, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas em Jesus Cristo, Ele me chama para viver uma relação de amor. Não fundamentada em troca, mas fundamentada em entrega. Se Deus vai te abençoar, é óbvio. Como o Pai agracia os seus filhos com toda sorte de bênçãos, Jesus vai dizer: se nós que somos maus conseguimos fazer coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o seu Espírito Santo quando lhe o pedirem. Senhor, é na Tua presença que derramamos o nosso coração. Senhor, nós queremos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador que morreu naquela cruz, nos achegar à Tua presença, nesse lugar, nesse momento, e dizer: nós descansamos em Ti. Não é fácil, a vida lá fora, a vida no trabalho, a vida na família, a vida nos estudos, quantas dificuldades. Oh Deus, mas se nós não estivermos com o Senhor, nós vamos colher a tragédia de uma orfandade, dessa autonomia, que geralmente nos traz terríveis consequências. Nós queremos depositar nossa vida no Senhor, porque sabemos que a Tua palavra nos acolhe de maneira tão especial, que nos livra dessa orfandade e nos leva para um relacionamento que nos faz crescer enquanto gente, como gente tem que crescer. Dá a Tua bênção sobre nós essa noite, Senhor. Abençoe os meus irmãos, as minhas irmãs, abençoe o nosso coração. Nós oramos em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, hoje e sempre. Amém e amém.